Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar fundo em um dos livros mais fascinantes da Bíblia, o Evangelho de Lucas. Se você já se perguntou quem realmente era Jesus, para quem ele veio e qual era a sua missão, Lucas oferece respostas incrivelmente detalhadas e comoventes. Ele não era apenas um contador de histórias. Lucas era um médico, um historiador meticuloso, e sua narrativa nos apresenta um retrato único de Jesus como o Salvador de todos, sem exceção. Então, prepare seu coração, porque vamos descobrir juntos porque este evangelho continua a transformar vidas há 2000 anos. O autor Lucas era um companheiro do apóstolo Paulo. Ele não foi uma testemunha ocular da vida de Jesus, mas fez algo que todo bom historiador faria. Ele investigou. No início do seu evangelho, ele diz que pesquisou cuidadosamente tudo, desde o começo, para escrever um relato ordenado. Ele entrevistou testemunhas oculares, coletou informações e organizou tudo de forma lógica para um homem chamado Teófilo, que significa amigo de Deus. E por extensão, ele escreveu para todos nós, que buscamos ser amigos de Deus. O que diferencia Lucas é sua perspectiva. Sendo um gentio, ou seja, não judeu, ele escreve com uma visão universal. Ele quer mostrar que Jesus não veio apenas para o povo de Israel, mas para toda a humanidade. É uma mensagem de inclusão radical para a época. A narrativa de Lucas começa de uma forma linda, entrelaçando o nascimento de João Batista e o de Jesus. Ele nos dá detalhes que não encontramos em outros evangelhos, como a visita do anjo Gabriel a Maria, o cântico de Maria, o Magnificat e a profecia de Zacarias. Tudo isso prepara o palco para a chegada do Salvador. E o nascimento de Jesus em Lucas é icônico. Ele não nasce em um palácio, mas em uma manjedoura, um lugar humilde. Os primeiros a receberem a notícia não são os reis ou os sacerdotes, mas pastores, pessoas simples que estavam no campo. Isso já nos diz muito sobre o reino de Deus, que Jesus veio inaugurar, um reino de ponta cabeça, onde os últimos são os primeiros. Conforme Jesus cresce e inicia seu ministério, Lucas continua a destacar esse tema da inclusão. Ele traça a genealogia de Jesus, não apenas até Abraão, o pai da nação judaica, mas até Adão, o pai de toda a humanidade. A mensagem é clara. Jesus é o Salvador para todos. No batismo de Jesus, a voz de Deus Pai declara: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. E logo depois o Espírito Santo o leva ao deserto para ser tentado. Após vencer a tentação, Jesus retorna a Galileia, cheio do poder do Espírito, e começa a pregar. Em sua cidade natal, Nazaré, ele lê uma passagem do profeta Isaías: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Depois de ler, ele simplesmente diz: Hoje se cumpriu esta escritura aos seus ouvidos. Que declaração poderosa! Ele estava anunciando sua missão. O ministério de Jesus, no Evangelho de Lucas, é marcado por uma compaixão profunda pelos marginalizados. Lucas dá uma atenção especial às mulheres, que na cultura da época eram frequentemente ignoradas. Ele menciona várias mulheres que seguiam e apoiavam Jesus com seus próprios bens, como Maria Madalena, Joana e Susana. Ele conta a história da viúva de Naim, cujo único filho havia morrido. Jesus, movido por uma profunda compaixão, toca o caixão e ressuscita o rapaz. Ele também nos apresenta a amizade de Jesus com Marta e Maria, mostrando como ele valorizava tanto o serviço quanto a devoção. A presença e a importância das mulheres no ministério de Jesus são um tema recorrente e revolucionário em Lucas. Além das mulheres, Jesus demonstra um amor incrível pelos pobres e necessitados. Ele diz: Bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence
o reino de Deus. Isso não é só uma promessa futura, mas uma realidade presente. Em contraste, ele adverte os ricos: mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam sua consolação. Lucas é o único evangelho que nos conta a parábola do rico e Lázaro. Uma história chocante sobre um mendigo que vai para o paraíso e um homem rico que vai para o tormento. Não porque a riqueza seja má em si, mas por causa da sua indiferença para com um pobre à sua porta. Para Jesus, a forma como tratamos os necessitados reflete diretamente nosso relacionamento com Deus. Outro grupo que Jesus acolhe de braços abertos são os pecadores e os cobradores de impostos, que eram considerados traidores pelo povo judeu. Enquanto os líderes religiosos criticavam Jesus por comer com essas pessoas, ele respondia com algumas das parábolas mais amadas da Bíblia. Só no capítulo 15 de Lucas, encontramos 3 parábolas sobre coisas perdidas: a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido, mais conhecido como o filho pródigo. Todas elas mostram a alegria imensa de Deus quando um pecador se arrepende e volta para casa. A imagem do pai correndo para abraçar e beijar seu filho rebelde, antes mesmo que ele possa terminar seu discurso de arrependimento, é uma das representações mais poderosas da graça e do amor incondicional de Deus em toda a Escritura. Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. A jornada de Jesus em direção a Jerusalém ocupa uma grande parte do Evangelho. É uma viagem literal, mas também simbólica. É o caminho para a cruz. Durante essa jornada, ele ensina a seus discípulos sobre o custo do discipulado, sobre oração, humildade e serviço. É aqui que encontramos a famosa parábola do bom samaritano. Quando um especialista da lei pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus conta a história de um homem que foi assaltado e deixado para morrer. Um sacerdote e um levita, figuras religiosas, passam de largo. Mas um samaritano, desprezado pelos judeus, cuida do homem ferido e paga por sua recuperação. A lição: o nosso próximo é qualquer pessoa que precise da nossa ajuda, independentemente de sua raça, religião ou status social. O amor ao próximo não tem fronteiras. Finalmente, Jesus chega a Jerusalém. Ele chora pela cidade, sabendo da destruição que viria por causa da sua rejeição. Ele purifica o templo, entra em confronto com os líderes religiosos e institui a Santa Ceia, dizendo: façam isto em memória de mim. A sua prisão, julgamento e crucificação são narrados com uma solenidade comovente. Mas mesmo na cruz, o caráter de Jesus, como Salvador de todos, brilha intensamente. Ele ora por aqueles que o crucificam, dizendo: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Ele promete o paraíso a um dos criminosos crucificado ao seu lado, um homem que reconhece Jesus como rei no seu último momento de vida. E por fim, ele entrega seu espírito nas mãos do Pai. Mas a história não termina aí. O clímax do Evangelho de Lucas é a ressurreição. Ele narra como as mulheres encontram o túmulo vazio e como 2 anjos anunciam: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Uma das minhas passagens favoritas, a história dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles estão desolados, confusos com tudo o que aconteceu. Então, o próprio Jesus, ressuscitado, se junta a eles. Mas eles não o reconhecem. Ele caminha com eles, ouve suas dores, e começando por Moisés e todos os profetas, explica-lhes tudo o que as Escrituras diziam a seu respeito. O coração deles começa a arder. E é no partir do pão, um ato de comunhão, que seus olhos se abrem e eles o reconhecem. O Evangelho termina com Jesus aparecendo aos seus discípulos, abrindo suas mentes para entenderem as Escrituras e comissionando-os a pregar o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Ele promete o poder do Espírito Santo. E então,
elevado aos céus. O livro de Lucas não termina com um ponto final, mas com uma vírgula, porque a história continua no livro de Atos, também escrito por Lucas, onde vemos como os primeiros cristãos, cheios do Espírito, levaram essa mensagem de salvação a todo o mundo. O Evangelho de Lucas nos mostra um Salvador compassivo, inclusivo e universal. Um Jesus que se importa com os pobres, os marginalizados, as mulheres, os pecadores. Um Jesus que veio para todos, sem distinção. Ele é o Salvador do mundo. Que a leitura deste Evangelho inspire você a conhecer mais profundamente esse Jesus e a viver o seu amor radical no dia a dia. Muito obrigado por assistir. Se você gostou deste estudo e quer continuar a explorar a Bíblia com a gente, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixe nos comentários qual parte do Evangelho de Lucas mais te impacta. Até a próxima!